Ombros pequenos vão te fazer parecer menor, mais fraco. O desenvolvimento com halteres é um potente exercício para te deixar com os ombros grandes. Ele trabalha de forma muito intensa a parte anterior do ombro e também o peitoral clavicular. Mas se você cometer esses erros, tudo isso pode ser levado por água abaixo. Ele pode ser feito tanto em pé, quanto sentado com apoio nas costas. Se você fizer ele em pé, você precisa fazer muita força, ter muito controle para estabilizar o corpo inteiro. Perna, tronco, precisa estabilizar. Será que vale a pena? Agora, se você fizer ele sentado sem apoio nas costas, você não vai precisar estabilizar a perna, mas você ainda vai precisar estabilizar o seu tronco. Você vai começar a fazer muita força para estabilizar principalmente a linha de cintura. Então vai precisar ali ter uma consciência muito boa de abdômen, não vai poder forçar demais a sua lombar. Agora, se você vem para um banco que você consegue apoiar as costas, você consegue canalizar toda a sua atenção para o músculo que você está trabalhando. Ele pode estar nessa posição, a gente está falando de um banco praticamente 90 graus. A gente tem um banco também daquele tipo. Pode fazer, Laércio? Pode, mas eu não recomendo. Você vai entender agora. Se eu sentar nesse banco, estou bem apoiado? Veja o que vai acontecer com a minha coluna quando eu entro na posição para fazer o desenvolvimento. Percebe que a minha lombar ela já dá uma arqueada? Olha como que ela está um pouco arqueada, tá vendo? Lércio, isso é ruim? Não. Há um tempo atrás a gente falava que isso não podia. Eu, inclusive, já falei isso. Você é vergonha da profissão! Mas não tem problema, você pode manter ela arqueada, mas vai te gerar muito desconforto. E isso aqui, se tiver demais, pode te machucar também. Então o que eu faço? A gente tem um banco em quase 90, posso descer um, mas eu, Laércio, gosto de fazer ele aqui, ó. E aí você vai perceber que, olha a minha lombar, ela tá mais apoiada do que antes, não tá? Aí você pode virar pra mim e falar assim, Lala, mas você baixou a inclinação do banco. Isso faz com que o exercício se torne diferente. Aí eu te pergunto, se eu tivesse com o banco mais reto e tivesse com a lombar mais arqueada, o meu tronco, a minha articulação, eu estar na mesma posição. O que tá mudando aqui? Eu fico mais confortável. Se eu estou mais confortável, mais estável, eu consigo fazer o exercício de forma melhor, mais intensa, mais pesada. Volume load sobe, estímulo hipertrófico sobe e você também fica mais boladão. Quadril, próximo aqui. Coluna o mais apoiada possível. Lembrando que eu falei, se você quiser arquear um pouco a lombar, tá tudo bem. Mas é importante que você fique elegante. Pode ficar, né, todo zoado aqui. Você tem que ficar o mais elegante possível para você ter o máximo de apoio da sua coluna possível para fazer o exercício. E para isso ela precisa estar ereta, a coluna. O que será que ele quis dizer, hein? O primeiro passo é você saber pegar o peso. Os pesos já estão aqui no chão. Olha a postura do Lala. Primeiro, tá horrível, né? Porque eu vou pegar o peso no chão aqui, com a coluna toda cagada. Eu consigo subir o peso porque o peso tá pequeno. Mas se tiver com um dumbbell grande, como é que vai fazer isso? E, ó, se você vem aqui pegar o peso, coloca o peso um pouco aqui pra frente. Olha que elegante. Você vai tirar o peso do chão fazendo um levantamento terra. Aí você vai apoiar o peso no joelho aqui e vai sentar, ó. Coluna preservada. Aqui você vai usar a sua perna. Ele subiu o outro. Aí eu subo o dumbbell. E aí eu consigo fazer o exercício inteiro. E aí quando você chega nesse ponto que você estende, você já está pronto para cometer um outro erro, que acontece pra caramba, que é a pessoa fazer o exercício com amplitude curta aqui, ó. Eu tô exagerando, né? Olha o quanto que dá para descer, ó. Dependendo do tamanho do dumbbell, ele até bate no seu ombro quando você desce. Então a amplitude é a maior possível, ó. Então você sobe até o final, não precisa bater, né? Tem gente que, sei lá, você tá na esquina e você sabe quantas repetições a pessoa tá fazendo. Então você vai descer o peso no máximo que você consegue. Percebe que o cotovelo ele vem bem próximo aqui do meu corpo? Quando você descer, você fala, caraca, eu não consigo descer mais. Chegou no talo aqui, ó. Aí sim você tá pronto para subir o peso. E você vai subir até o ponto em que você sente que o seu ombro está contraído. Tem pessoa que vai subir aqui, vai chegar no momento lá em cima, que o ombro dá uma descansada porque encaixa as articulações. Então eu recomendo o quê? Que você deixe o peso um pouquinho aqui, ó. Porque aí você consegue manter a tensão muscular, que é um ponto muito importante, o tempo sob tensão para você ter o máximo de hipertrofia. E você também consegue amplitude de movimento, que é outro ponto crucial para você ter o máximo de desenvolvimento do exercício. Você acertou aqui a amplitude, então agora você está pronto para saber do terceiro erro, que é a velocidade do movimento. Tem gente que vai fazer o exercício já faz rapidão aqui, ó. Parece que quer ir embora logo, tá com pressa. E quando você faz isso, de verdade, você perde trabalho muscular por conta de uma lei antiguinha já, chamada lei da inércia. O importante é que você faça o seguinte, você até pode ter uma subida mais explosiva, mas é interessante que você desça de forma mais controlada, principalmente.
Ou então você pode fazer o movimento inteiro de forma mais controlada. Olha só, a proposta é que você tenha o peso mais controlado. Você controla o peso e não ele controla você. Porque se você faz rápido, você não consegue ter controle do peso. Se você não tem controle do peso, você não tem o total de contração muscular que a gente quer. E nesse momento você já aproveita para observar aonde meu ombro está e onde o meu cotovelo está. Repara que o cotovelo ele desce meio que numa vertical total. O que pode acontecer aqui? Se você leva o cotovelo muito para trás, você está forçando muito a sua articulação do ombro. E também, se você deitar ele aqui, também está forçando a sua articulação. A proposta é o cotovelo o mais vertical possível, o peso, o punho, ele está exatamente em cima da linha do cotovelo, fazendo com que todo o meu antebraço se torne uma coluna óssea para suportar essa carga e proporcionar através do meu braço, nesse momento é uma alavanca, todo o trabalho lá para o deltoide anterior. A gente tem um trabalho maravilhoso por conta de que, primeiro, a gente encaixou aqui a postura, o quadril tá lá próximo do banco, ele subiu o outro. Postura, subiu até o final, não pode encaixar, deixa um pouco afastado. Desce o máximo que você puder, vai fechar a axila aqui. O cotovelo, ele não pode ficar nem para lá, nem para cá e nem torcido, ele tem que ficar apontando para o chão. E a velocidade do movimento completamente controlada. Mas como é que desce o peso agora? Você só ensinou a subir. Você vai fechar aqui, vai trazer ele mais próximo de você. Olha o que eu faço, ó. Aí eu desço. Aí eu desço. Peso aqui no joelho, posso levantar e descer no levantamento terra. Lá, não posso só jogar o peso? Não, né, mano? Você não é alcoólatra? É chato, é feio. E esse exercício vai desenvolver muito bem a parte anterior do seu ombro, mas você precisa desenvolver a parte lateral dele. E esse exercício aqui, ó, elevação lateral é perfeito para isso. E, claro, você vai aprender a fazer ele da forma maravilhosa para ter o máximo de resultado. Clica aí.